Imagina as seguintes situações. Você está numa festa, conversando com um grupo de pessoas e do nada aparece aquele criador de conteúdo que você sempre admirou desde criança. Ou então você está numa reunião com várias pessoas e passa pela porta aquele jogador de esportes que você tanto admira. Bom, você também pode estar no escritório, sentado, trocando um e-mail e aparece alguém pedindo para você fazer uma apresentação para o CEO de uma empresa dos seus sonhos. Essas situações são muito reais no universo de gaming e você precisa estar completamente preparado para poder enfrentar esses desafios. Eu sou a Manu Pires e é sobre esses tópicos que eu gostaria de conversar com você hoje. Há 10, 15 anos atrás, eu estava na escola, no ensino médio, assim como muitos de vocês que estão assistindo essa aula agora. E naquela época, eu jogava 10, 12 horas por dia na frente do computador. Eu era viciada em fazer isso, eu não queria saber de mais nada. E quando me perguntavam o que eu queria fazer como carreira profissional, para mim não existia a possibilidade de fazer algo diferente do que estar dentro do ambiente de jogos, de gaming. Bom, mas imagina falar isso para os seus pais, para os seus professores, naquela época onde não existia nenhum curso sobre indústria de jogos eletrônicos. Não existiam pessoas no Brasil que de fato trabalhassem com isso. Era um desafio extremamente grande que muitas pessoas mais velhas do que eu não apoiavam tanto esse sonho assim. Bom, o tempo se passou, mais de 10 anos se passaram desde então, e eu consegui trabalhar em diversas empresas, em áreas de marketing, conteúdo, redes sociais, até chegar aqui, onde eu tô hoje, que é o YouTube Gaming, como gerente de parcerias. E o meu trabalho é basicamente falar com os criadores de conteúdo, os youtubers que vocês tanto amam, e ajudar eles a crescerem cada vez mais os seus canais, criando o melhor tipo de conteúdo possível para vocês curtirem, engajarem e assistirem por várias e várias horas ao longo do dia. E aqui no YouTube Gaming, parte do meu trabalho é, de fato, fazer várias reuniões com criadores de conteúdo como Nobru, Fanbaby, Bruno Playhard, entre vários outros que provavelmente vocês já escutaram falar. Parte dessas reuniões é entender quais são os objetivos deles com o canal. Eles querem fazer mais conteúdo de Free Fire ou de Minecraft? Eles querem fazer live ou eles querem fazer um conteúdo um pouquinho mais curto? Então eu tenho que entender essas estratégias deles para conseguir oferecer as melhores ferramentas e as melhores dicas para eles crescerem um canal e fazer vídeos que de fato vocês, a audiência, vai gostar. Além disso, outra parte do meu trabalho é fazer grandes eventos de indústria. O que seria isso? A Brasil Game Show, por exemplo. Vocês lembram de um stand, muito grande do YouTube Gaming? Eu era uma das pessoas que estava montando toda a estratégia por trás daquele stand. Quem eram os criadores que estariam no palco? Qual era a cor daquele espaço? Quais eram as ativações físicas que estariam acontecendo lá? Quem poderia entrar ou não dentro da área VIP? Porque sim, a gente tem uma área VIP para criadores dentro do stand do YouTube na BGS. Enfim, vários desses pontos fazem parte do meu trabalho como gerente de parcerias aqui dentro e fazem parte da minha carreira como executiva dentro da indústria de jogos eletrônicos no Brasil. E você pode fazer parte disso. Só que para conseguir navegar entre vários ambientes, entre falar com o criador de conteúdo ou então com o executivo de uma grande empresa, eu preciso saber me adaptar. Eu preciso saber o tom de voz que eu vou usar com cada um deles, as palavras corretas, a postura que eu preciso adotar. E você também vai precisar aprender sobre isso. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso hoje? Eu vou contar um segredinho para vocês sobre a indústria de games. Vocês vão perceber que essa indústria tem várias pessoas como CEOs de empresa, diretores, vice-presidentes, executivos, que são extremamente jovens. E pode até parecer que em várias situações eles são seus amigos, são seus colegas e que é um ambiente extremamente informal. Só que você tem que lembrar que por mais que essas pessoas possam até mesmo ser seus amigos ou amigas, você tem que saber se comportar. Também tem situações, como eu já falei no início dessa aula, onde você pode estar em uma reunião, em algum evento, em alguma festa, onde aquele youtuber ou então aquele jogador profissional de Free Fire ou League of Legends pode aparecer do nada e você está numa rodinha e
quer tirar uma foto com essa pessoa, porque você sempre assistiu aos vídeos dela, acompanha há muitos anos e é realmente um fã. Só que você tem que se lembrar que assim como você está nesse espaço trabalhando, essa outra pessoa também está trabalhando. Estar nesses ambientes, às vezes sociais e divertidos, faz parte do trabalho desse influenciador, dessa pessoa que é famosa. Ou então desses executivos, que são super jovens. E tudo pode parecer muito informal, muito divertido, e é mesmo, porque a indústria de jogos é muito legal de se trabalhar. E diversão e profissionalismo muitas vezes vão se misturar. Só que você tem que saber como se adaptar a cada situação dessa e não se esquecer que você está trabalhando, e essas pessoas também. Eu vou dar um exemplo sobre a minha vida, como gerente de parcerias aqui no YouTube. Como eu tinha falado, eu faço reuniões com vários influenciadores. E no final de tudo, eu acabo virando amiga pessoal de alguns deles. Então a gente sai juntos, vamos para festas, jantares na casa um do outro, cinema, enfim, várias situações que são mais cotidianos do dia a dia. Eu gosto de brincar com essas pessoas que eu tenho duas personalidades diferentes. Um que é a Manu CPF, onde eu vou conversar, vou rir, vou falar várias coisas para eles. E a Manu CNPJ, onde eu tô representando uma multinacional que é conhecida no mundo todo. Então eu tenho que me comportar de uma forma específica. E aqui vai uma diquinha para vocês. Eu vou falar várias dicas ao longo dessa aula. Mas a minha primeira dica para vocês é que se você souber se adaptar a cada situação nesse mercado de trabalho, que é tão divertido de se trabalhar, você vai se destacar muito rápido. As pessoas vão conseguir confiar em você, você vai conquistar vários clientes muito mais rápido, fornecedores e assim por diante. Então fica essa diquinha e preste atenção em tudo que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Bom, gente, já falei muito, né? Então vamos pro que importa agora. Vamos direto ao ponto. Eu vou agora compartilhar algumas diquinhas, alguns truques que poucas pessoas contam sobre esse mercado de trabalho, viu? Então pega um caderninho, anota tudo, porque essas diquinhas aqui valem ouro e você não vai encontrar em tanto lugar por aí, viu? Dica número 1: aprender a escutar. Tem uma coisa muito importante desse mercado que é, de fato, aprender a escutar. Mas, Manu, o que isso significa? É muito simples, gente. Imagina você estar conversando com alguém, pode ser com uma amiga sua ou algum amigo, e essa pessoa toda hora fica te interrompendo. Você não consegue concluir uma frase ou uma linha de raciocínio. E você, às vezes, até esquece o que você ia falar porque essa pessoa te interrompeu toda hora. Ou então, você está conversando com ela e tá mexendo no celular, você não tá prestando atenção. E aí você, quando a pessoa fala, mas você escutou o que eu falei? Você fala, putz, você pode repetir? Porque eu não ouvi? Isso é muito ruim. Imagina se isso já é ruim na sua vida pessoal. Pensa no mercado de trabalho durante uma reunião. Ou então você conversando com aquele influenciador que você tanto adora. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então essa primeira dica é extremamente importante e por isso que a gente começa com ela. Aprender a ouvir, aprender a escutar é extremamente importante. Você tem que, para tudo que você está fazendo, deixar aquela pessoa terminar a linha de raciocínio, deixar ela falar tudo o que ela tem a dizer e só depois fazer as perguntas que você queira e manter esse diálogo. Deixa o celular de lado, não fica com o computador no colo que nem eu tô agora. Enfim, escuta realmente e se dedique a escutar tudo que aquela pessoa quer dizer para você e você vai se mostrar um profissional muito mais capacitado para estar onde você vai estar. Então, bora para a dica número 2. Seja breve e objetivo. Bom, gente, ser breve e objetivo também é chave nessa indústria. Por 2 motivos. Imagina você falar com um criador de conteúdo que tem 15, 16 anos de idade. Eu aposto que essa pessoa não vai aguentar você falando textos e textos. Sabe o famoso hashtag textão? Bom, isso não pode acontecer aqui. Ser objetivo, falar o que você realmente quer falar de forma simples e conclusiva é fundamental para o seu sucesso na indústria de gaming. Também tem a segunda opção. Imagina você estar falando com um CEO ou um diretor de uma empresa, onde o tempo dessa pessoa é extremamente raro e escasso. Ela não quer saber todos os detalhes de uma reunião que você teve, ou então de um projeto que você está tocando. Ela quer saber as informações fundamentais para aquilo acontecer e quais são as soluções possíveis. Então, vou dar um exemplo de uma situação cotidiana. Muitas vezes eu tenho que fazer reuniões de time, ou então reuniões com os nossos diretores aqui dentro. E eles não
vão querer saber realmente os detalhes do projeto que eu tô tocando. Por exemplo, esse aqui, o Favela Gaming. Eu preciso falar para eles o contexto da situação, algum problema que possa ter ocorrido, quais foram aqueles cenários e as soluções que eu trouxe. Já tudo aconteceu no mesmo tempo. Eu não preciso ir naquele detalhezinho, não, porque eu falei com fulano de tal, e aí essa situação aconteceu, etc, etc e etc. Não. Vamos ser sucintos, ir direto ao ponto, trazer o contexto, trazer os cenários possíveis que aconteceram e a solução que você estabeleceu. Da mesma forma que você está falando com o youtuber. Fala para ele o que aconteceu, dicas de como ele pode crescer no canal dele e assim por diante. Mas sempre sendo breve, objetivo, direto ao ponto. Isso é crucial nessa indústria tão jovem, como eu já falei para vocês. Bora lá para a dica número 3. Respeite a hierarquia. O que significa respeitar a hierarquia? Bom, é muito simples. Sabe o seu chefe, seu diretor, supervisor? Vamos dizer que algumas vezes eles podem ser até mesmo mais jovens que você, ou com a mesma idade. Vocês lembram quando eu estava contando que essa indústria de jogos é muito jovem, muito dinâmica? Enfim, isso acontece de fato no dia a dia. E tem algumas situações onde as pessoas que vocês reportam, né, seus chefes no final das contas, podem ser muito jovens, ou então podem ser até bem mais velhos que você, mas tem uma linguagem muito juvenil, enfim, muito informal mesmo. E essas linhas entre o profissionalismo e a amizade podem ficar um pouquinho borradas. Então é muito importante vocês saberem identificar esses momentos e comportarem da forma mais adequada possível. De novo, sendo profissionais. Ou seja, quando vocês estão numa reunião conversando com seus chefes, ou então vocês estão numa reunião conversando com clientes, com CEOs, com VPs, diretores, por mais que essas pessoas possam ser jovens, ou então mais velhas que você, mas criarem esse ambiente bem descontraído, é muito importante você respeitar eles, usar as palavras certas, não ficar falando palavrão, muita gíria e assim por diante. Eu sou carioca, vocês devem ter percebido pelo meu sotaque. Eu falo cara para um lado, meu irmão para o outro, mas aqui dentro do escritório do Google eu tenho que tentar maneirar um pouquinho esse meu sotaque, esse meu jeitinho carioca de ser. É a mesma coisa que vocês têm que fazer. Saberem se comportar nesses ambientes, nessas situações, não perderem o respeito. E lembra do que eu falei naquela diquinha número 1 de não interromper essas pessoas? Isso também se aplica para essa dica número 3, tá bom? De respeitar a hierarquia e as pessoas para quem você reporta no final do dia. Agora, vamos para a próxima diquinha de ouro. Não seja do contra, por favor. Vocês já pararam para conversar com uma pessoa que toda hora discorda de você? Essa pessoa muitas vezes não deixa nem você concluir o que você estava falando, só para dizer, cara, nada a ver. Eu não concordo com isso. Não, você tá falando tudo errado, isso é besteira. Poxa, você não sabe do que você tá falando. Por favor, gente, vamos combinar uma coisa desde agora? Não seja essa pessoa. Não seja a pessoa do contra. Ainda mais se você estiver trabalhando dentro de uma empresa. Se eu fizer isso dentro de uma reunião do Google, não vai ficar tão legal pra mim, não é mesmo? Então, eu vou dar aqui essa diquinha de ouro pra vocês. Quando vocês estiverem conversando com alguém, e pode ser qualquer pessoa, tá? Pode ser no trabalho, pode ser em casa também, porque essa dica vale pra vida. Não seja essa pessoa do contra. É muito importante, de fato, vocês terem uma opinião própria. Você não precisa concordar com tudo que uma outra pessoa estiver falando. Você pode ter sua própria opinião, você pode expressar sua opinião, mas você tem que ser respeitoso ou respeitosa na hora de fazer isso. E como é que você pode ser respeitoso ou respeitosa na hora de expor essa sua opinião, que vai ser do contra, ao ponto de vista dessa outra pessoa? Você vai esperar essa pessoa terminar de falar, concluir a ideia dela e explicar, trazer argumentos para suportar a ideia ao qual você não concorda tanto assim. Você tem que explicar para essa pessoa o seu ponto de vista, não simplesmente falar que você não concorda ou que você não acredita no que ela está falando. Traga argumentos para a conversa, expresse a sua opinião de forma respeitosa, embasada nas suas vivências, nas suas experiências, e se tiver algum dado também é sempre melhor, né, gente? Mas eu sei que nem sempre vocês vão ter. Então, simplesmente argumente, contra-argumente, mas não seja aquela pessoa chata que interrompa todo mundo e seja aquela pessoa do contra, não é mesmo? Ufa! Falei muita coisa, né, gente? Mas fica um segredinho que eu adoro falar demais, mas não conta pra ninguém, tá? Bom, então
A gente está na metade do caminho aqui. Calma que tá quase acabando, mas eu espero que vocês estejam anotando tudo que eu tô falando. Vamos para a diquinha número 5? Exponha suas dúvidas, vai! Vou contar um segredinho para vocês do que acontece aqui no Google, assim como várias outras empresas norte-americanas. A gente tem uma coisa muito usada em reuniões no ambiente do trabalho, que se chama acrônimos. Acrônimos são siglas, onde as pessoas usam para poder abreviar frases ou palavras, ou até mesmo cargos. É o caso do meu cargo aqui dentro, que se chama SPM. SPM significa Strategic Partner Manager. No português, gerente de parcerias. Como eu falei para vocês, que é o meu cargo bem no iniciozinho dessa aula. Só que quando entrei no Google, era impossível de entender o que as pessoas queriam dizer com SPM de um lado, SPM do outro, no meio de uma reunião, um monte de gringo. Eu ficava sem entender absolutamente nada. E óbvio, eu sei que pode dar vergonha quando você entra num local novo, numa empresa nova, aquelas pessoas já estão falando siglas numa normalidade danada, não é mesmo? E para você aquilo pode não ser tão normal assim. Não fica com vergonha de perguntar, tá bom? Pode ter várias coisas, vários jargões de mercado que você não vai entender. Numa das aulas, vocês devem ter escutado falar sobre PO, briefing, várias palavrinhas difíceis, não é mesmo? É importante vocês perguntarem isso para as pessoas ao seu lado. Você não precisa parar uma reunião para perguntar se você não estiver se sentindo tão confortável assim. Mas no final dela, vocês precisam ter anotado essas dúvidas e ter perguntado para uma pessoa do seu lado, uma pessoa que você se sente um pouquinho mais confortável, tá? Então, anota isso, não fique se sentindo com vergonha, porque até um diretor mesmo pode não entender alguma coisa. E eu aposto com você que pessoas de cargos mais altos, em qualquer indústria, tá? Não precisa ser somente na indústria de game. Elas vão perguntar para outras pessoas o que aquilo significa. Uma ideia, uma sigla, um jargão, uma estratégia, o nome de um produto que ela não tenha entendido. Enfim, dúvidas vão existir o tempo todo, só que você não pode sair daquela reunião, daquela conversa, do escritório, enfim, sem tirar essas dúvidas naquele momento, tá bom? Galerinha, eu prometo que agora a gente tá quase acabando, tá? E não é fake news. Diquinha número 6. Não haja como fã no ambiente profissional, tá bom? Vocês lembram que eu estava contando para vocês que existem diversas situações onde você pode estar numa festa ou numa reunião com um influenciador que você ama, com aquele youtuber que você acompanha há mais de 10 anos, você cresceu junto com ele praticamente, se sente quase como se fosse parte da família, um amigo íntimo. Esses momentos vão acontecer, tá bom? Já te digo, já te dou esse spoiler desde o início. Então eu vou contar uma situação que aconteceu comigo recentemente, até acho que foi no ano passado, onde eu tive que segurar tudo que eu sentia para não mostrar para essa pessoa que eu era muito fã dela. Eu tava fazendo um evento, o YouTube Gaming Summit, um evento enorme aqui dentro do YouTube, onde a gente traz vários palestrantes para poder falar com a comunidade de gaming. E uma dessas pessoas que eu tava convidando, eu cresci junto com ela praticamente, porque eu assistia os vídeos dessa youtuber todo santo dia. Eu fiz até meu TCC da faculdade. TCC é o trabalho de conclusão de curso da faculdade sobre essa pessoa, como outros criadores também. Mas essa pessoa em específico eu admirava demais. Eu acompanhava os vídeos todo dia que ela postava. E do nada, eu tava convidando ela numa reunião para ser uma das palestrantes do nosso evento. Nesse momento, lembra que eu falei de Manu CPF e Manu CNPJ? Eu tive que controlar muito bem a Manu CPF para deixar somente a Manu CNPJ ali na frente da câmera durante aquela reunião. Eu não podia mostrar para aquela pessoa que eu era muito fã dela, que eu adorava os vídeos dela. Eu tinha que tratá-la como uma profissional, do mesmo jeito que eu também tinha que ser profissional. O trabalho dela é ser famosa, é ser uma criadora de conteúdo, é criar vídeos para pessoas como eu e como você assistirem todos os dias, se divertir assistindo. Então tinha que tratar ela daquela forma. Então isso é muito importante, gente. Por mais que vocês sejam fãs de uma pessoa, você não pode entrar numa reunião
ou estar numa festa e pedir foto para ela, assim, de cara. Você chega na festa, a pessoa tá lá, você interrompe o que ela tá fazendo para pedir uma foto. Não faça isso, seja profissional. Ou você entra numa reunião e fala: caraca, eu adoro seus vídeos, meu Deus, não acredito que eu tô falando com você hoje. Em algum momento, você pode até falar que, putz, é muito fã, admira, mas saiba qual vai ser esse momento. Esse momento vai aparecer em alguma situação, mas não fale isso de cara. Trata essa pessoa com respeito, com o profissionalismo que ela merece, tá bom? E que você merece também. E eu não prometi pra vocês que a gente já estava chegando ao fim? Então promessa dada é promessa cumprida. Vamos de diquinha número 7. Tenha discrição, né, gente? Por favor, nada de espalhar boatos por aí. Galera, uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente é que quando vocês trabalham com pessoas famosas, elas são famosas por um motivo. E isso vem com uma consequência. Elas têm uma legião de fãs. Tem muitos seguidores, muitos admiradores. Alguns desses admiradores podem ser vocês, inclusive. E trabalhando nesse ambiente, vocês vão ter acesso a muitas informações que, na maioria das vezes, vão ser confidenciais. Vocês vão ser expostos a situações da vida pessoal dessas pessoas, muitas vezes. Vocês vão saber de coisas que vocês não podem passar adiante, tá? Fiquem sempre com isso em mente. No ambiente de trabalho, pode ser dentro do escritório, pode ser numa festa, pode ser num evento, num encontro, numa social ou num barzinho. Vocês vão encontrar com essas pessoas, vocês vão conversar e vocês vão se deparar com situações que é impossível vocês contarem por aí, porque vocês podem acabar prejudicando a imagem desse influenciador ou dessa influenciadora. E isso não é só no âmbito de pessoas famosas, tá bom? Isso também é no âmbito de executivos de empresas. Tem coisas que vocês vão escutar em reuniões, estratégias de mercado, números que são extremamente confidenciais, que não podem sair de 4 paredes daquela sala de reunião. São informações confidenciais, então vocês têm que ter discrição. Em algum momento pode vir algum jornalista falar com vocês e perguntar alguma coisa que vocês não podem compartilhar. Ou então um amigo seu, uma pessoa da sua família, perguntando alguma informação sobre o seu trabalho que é segredo absoluto. Então, manter a discrição nessas situações é extremamente importante para o seu sucesso profissional. Essa é a dica também, muito importante para finalizar essa listinha de coisas que eu compartilhei nessa aula com vocês hoje. Vamos sempre ter em mente que coisas vão acontecer, situações vão acontecer, informações vão chegar até você. Só que o importante é vocês não compartilharem externamente isso tudo, essas informações e esses bastidores, tá bom? Muita coisa aqui que eu passei para vocês, não é mesmo? Eu sei, mas antes da gente terminar, eu vou contar um segredinho. É óbvio que antes de eu trabalhar onde eu tô hoje, sendo a Manu Pires do YouTube Gaming, eu queria muito saber dos bastidores dessa indústria, ser amiga dos influenciadores que eu converso hoje, ir para uma festinha, ir para casa deles e eles irem na minha casa. É óbvio que eu queria isso também, e isso agora de fato acontece. Só que quando entrei nesse mercado, alguns anos atrás, eu estava completamente deslumbrada com essas possibilidades de ir em grandes eventos, conseguir fazer uma BGS, né, uma Brasil Game Show, fazer um summit pelo YouTube, viajar para fora e encontrar essas pessoas famosas, fazer essas reuniões, fazer reuniões também com executivos que eu via na capa da Forbes, por exemplo, ou então de grandes veículos de mídia. Enfim, é realmente uma coisa encantadora que fica brilhando os olhos. Só que eu errei muito no início, muito mesmo. E eu gostaria muito que a Manu de hoje, a Manu do presente, ano de 2023, tivesse dado todas essas dicas que eu dei pra vocês hoje, quando eu comecei nesse mercado. Por isso que eu falei pra vocês, gente, anota tudo, essas dicas valem ouro e vocês não vão encontrar em qualquer lugar. Vocês lembram que eu falei isso pra vocês lá no iniciozinho dessa aula? É por isso, porque é muito importante e nem sempre vai ter alguém legal falando isso pra vocês. Mas fiquem tranquilos, tá? Vocês vão conseguir ser quem vocês são. Vocês vão entrar sim deslumbrados nessa indústria. É muito legal mesmo de trabalhar com games. É muito legal mesmo vocês falarem com pessoas que, cara, vocês assistem os vídeos todos os dias, vocês vão querer tirar fotos. Mas sério, esse momento vai chegar. Vocês vão conseguir se aproximar desses influenciadores ou desses executivos. Vocês vão conseguir trocar ideia, enfim, conversar, se aproximar. Esse momento vai existir. Só tenta segurar um pouquinho a onda e seguir de fato esse roteirinho, essas diquinhas de ouro que eu passei para vocês ao longo dessa aula, tá bom?
Combinado? Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? E olha só, não tem só isso aqui pra assistir, tá? Tem muito conteúdo pela frente vindo por aí. Tem muita coisa legal que vocês podem focar, tanto do lado de como ser um criador de conteúdo. Sabe essas pessoas famosas que eu estou falando pra vocês aqui hoje? Imagina vocês se tornarem um deles. Isso é possível. E a gente vai estar passando aqui várias dicas de como ser um criador de conteúdo no YouTube, tá? Isso também pode ser pro player. A gente vai ter todo um módulo de como ser um jogador profissional de esportes. Assim como você pode ficar nos bastidores. Aqui, na minha frente, tem várias pessoas que trabalham com produção, com pós-produção, editando esses vídeos, criando toda essa iluminação que está em volta de mim. Ou então tem aquelas pessoas que estão fazendo conteúdo para rede social. Você vai aprender sobre isso tudo. É só você escolher o que você quer fazer da sua vida e provavelmente vai ter um conteúdo sobre isso aqui dentro do Favela Game, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vocês assistam muitas aulas ainda que vão vir por aí. Então, galerinha, até a próxima e eu espero de verdade ver muitos de vocês em algum evento de indústria ou até mesmo numa reunião por aí. Imagina, eu abrir a câmera e encontrar com um de vocês sendo um influenciador aqui dentro do YouTube. Não seria incrível? Enfim, é a sua chance. Nos vemos por aí.